Bom dia, queridos. Mais uma manhã eu quero insistir com vocês para trazer para vocês esperança mais uma vez para o coração de cada um de vocês. Hoje eu queria ler com vocês um dos textos mais impressionantes na Bíblia. É difícil a gente até falar de um texto impressionante porque a Bíblia é um livro tão cheio de coisas impressionantes, mas acho que hoje, de fato, o texto de hoje é algo que é fora da curva. O texto se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10. E eu quero ler com vocês os versos 12 e 13, que dizem assim: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Verso 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Eu queria ler com vocês de novo o verso 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Até aqui. Esse texto fala que houve um dado momento na história em que uma pessoa clamou a Deus para que o sol e a lua parassem, para que o dia ficasse mais longo e eles pudessem vencer a batalha. E diz o texto que nesse dia Deus ouviu a oração de um homem chamado Josué, e o sol e a lua pararam. Obviamente que nós que temos um pouquinho de conhecimento de ciência, sabemos que o sol e a lua não pararam, porque na verdade eles estão parados, mas o que parou foi a Terra girar em torno do sol. Esse é um fenômeno que, do ponto de vista científico, ele não é explicável por uma série de razões, das quais eu não quero aqui ficar gastando meu tempo falando, porque afinal de contas, milagre não é algo que se explica, é algo que se crê. É muito interessante que num momento como esse surgem os céticos para dizerem: mas que absurdo, isso não faz o menor sentido. Sabe o que não faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim é nós olharmos para a situação do mundo no momento atual, milhares e milhares de pessoas morrendo. A medicina com as suas mãos atadas diante de um caos do qual ela não consegue dar conta, e as pessoas teimam e insistem em não olhar para o Criador dos céus e da terra. Isso para mim é um absurdo. Isso para mim é algo que me deixa estarrecido de ver que milhares e milhares de pessoas continuam morrendo e nós preferimos ignorar a criação, o Criador no meio disso tudo. Ontem eu assisti uma mulher, uma brasileira que mora na França, se despedindo dos seus 3 filhos porque estava com coronavírus no hospital e ela disse: não tem mais como leito, não tem como eu ficar mais entubada, e eu já tenho uma doença que prejudica a minha saúde e eu estou me despedindo da minha família. Nós não podemos desistir da vida sabendo que existe um Criador. Esse texto que eu li para vocês diz que apenas através da oração de um homem Deus fez parar todo o sistema, fez parar, a Terra deixou de girar, ou pelo menos girou mais lento. O que aconteceu eu não sei explicar para vocês, mas o que eu sei é que naquele dia Deus fez um milagre para que seu povo, aqueles que acreditavam nele, pudesse vencer uma batalha muito importante na sua vida. Eu queria dizer para você, querido, querida, que me ouve, que me assiste aqui, que você não deve se render à realidade que nós estamos vivendo.
Você deve acreditar nesse Deus que tem o poder para parar um vírus que vem matando milhares de pessoas, para iluminar a mente dos cientistas, dos médicos e lhes mostrar a cura. Eu não sei qual é o meio, o milagre que Deus pode agir. A verdade é que nós precisamos acreditar que Deus tem o poder. O mundo não acabou. O mundo vai continuar a existir, porque o mundo não está sujeito a nenhuma pandemia, a nenhuma ação humana, a nenhuma ação natural, porque o controle da história continua na mão de Deus. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer o seguinte: acredite que Deus tem o poder de parar. Sobretudo, acredite que a tua oração, como foi escrito aqui, como a oração de Josué, a oração de um homem fez com que o milagre mudasse aquela realidade, aquele quadro inteiro. Eu não sei qual milagre que você precisa hoje, mas eu sei de uma coisa, que eu creio num Deus que tem o poder de parar o que for necessário para que os seus filhos sejam livres, para que seus filhos sejam abençoados. Portanto, meu querido, minha querida, creia nisso. Isso não é um absurdo. Um absurdo é acreditar que esse mundo é obra do acaso, que a harmonia que existe na natureza, que a constituição do corpo humano, na sua toda a harmonia, é obra do acaso. Isso sim é um absurdo que nós precisamos nos livrar disso. Precisamos acordar. É tempo de nos voltarmos para Deus e acreditarmos no poder que Ele tem para realizar na minha vida e na tua vida. Portanto, eu quero te dizer, não se espante, não fique refém de absolutamente nada. Clame a Deus, dobre o seu joelho e peça para Ele, porque Ele há de fazer um milagre, porque Ele tem todo o poder. Que Deus te abençoe e que essa palavra te anime, te fortaleça e que, como Josué, você não se importe com o que as pessoas vão dizer. Clame a Deus, porque Ele ouve. Deus atende a oração de um coração quebrantado, de um coração que tem fé. Isso é muito importante. 6 horas, eu te convido para a gente estar juntos na nossa live de oração, buscando a presença de Deus. É tempo da gente buscar a presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia. Nos vemos mais tarde.